Era uma vez um carteiro, numa terça-feira, uma terça-feira de manhã. Esse carteiro toca a tua campainha. Ele traz na mão daquelas cartas registadas, uma daquelas cartas registadas com aviso de recepção. E qual é o remetente? A autoridade tributária. O Tribunal da Autoridade Tributária. Teu coração começa com palpitações. Teu coração acelera. As tuas mãos começam a transpirar. Assinas a tremer, assinas o papel da recepção. Abres o envelope com cuidado e os teus olhos fixam-se num número no fundo da página. E os teus olhos fixam-se ali. Milhões de euros. Uma dívida. É uma dívida. Um valor que não tens, nunca tiveste, e mesmo que vivesses 1000 anos e trabalhasses todos os dias, jamais conseguirias pagar. O documento é claro. A tua casa vai ser penhorada, a tua liberdade vai ser retirada, o teu nome vai ser destruído. Estás em falência total. O diagnóstico legal é irrefutável e não há recurso. Mas de repente, quando tu viras a folha, na outra página, reparas que há um carimbo gigante. A tinta vermelho sangue que atravessa o documento de ponta a ponta e o carimbo diz apenas pago na totalidade. Não fizeste nenhuma transferência, tu não negociaste qualquer dívida, qualquer modo de pagamento da dívida, mas alguém imensamente rico, que talvez não merecesses conhecer, foi lá e pagou o preço exato por ti. Foi como se ele tivesse rasgado o aviso de condenação para sempre. Amados irmãos, amados amigos, hoje, hoje é o nosso dia. Hoje é a razão da nossa existência. Porque o que nós celebramos hoje não é a festa dos chocolates ou dos coelhos. Nós celebramos hoje o dia em que este selo, pago na totalidade, foi carimbado. Quando ele foi carimbado sobre a tua dívida, sobre a minha dívida, que é impagável. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Nós temos caminhado de forma expositiva, de forma sequencial, pelo Evangelho de Marcos. Na semana passada nós chegamos aos versículos 1 a 12 do segundo capítulo. E hoje, domingo de Páscoa, ou seja, o domingo de celebração da ressurreição, nós vamos usar exatamente o que Marcos nos ensinou até aqui, para nós entendermos a mais profunda realidade das nossas vidas, a obra redentora de Jesus Cristo por nós. E qual é a exigência inegociável da nossa resposta. Quando nós começaremos, naturalmente, quando se faz qualquer análise, temos que fazer o diagnóstico. Vamos ver qual é a nossa condição. Nós somos separados. Nós veremos que pelo sacrifício vicário, a justiça ela foi satisfeita, a obra foi consumada. E veremos o que é exigido então de cada um de nós. E é uma exigência que não é possível negociar. Ela é inegociável e ela é eterna. Arrependimento e fé. Então, recordemos aquilo que nós lemos em Marcos 2, versículos 1 a 12. E diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens.
E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali, sentados, e pensavam no seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente no seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão a pensar essas coisas nos vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo-te, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então Jesus está nesta casa lotada em Cafarnaum. Há 4 amigos que descem um paralítico pelo telhado, ali mesmo, diante de Jesus. Todos naquela sala esperavam um milagre. E qual é esse milagre que eles esperavam? A cura física. Jesus, no entanto, vendo-lhes a fé, ou seja, a fé dos 4 homens, assim como a fé daquele paralítico, ele olha para ele e vai direto à raiz da sua verdadeira doença. Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, Jesus estava implicitamente a reconhecer que aquele paralítico confiava que Jesus era o Messias. E porquê que Jesus disse isto? Porquê abordar então o pecado antes de abordar a questão das pernas paralisadas? Porque Jesus sabe qual é a nossa verdadeira dívida. Jesus sabe que a pior tragédia daquele homem, a pior tragédia que tu tens na tua vida, a minha pior tragédia, não é um qualquer problema de saúde, não é um qualquer problema financeiro, nem sequer de relações. A Bíblia ensina-nos que a nossa condição natural, ela não é a de alguém que tem apenas uma febre ligeira, ou que tem uma dor na perna e cocheia um pouco, ou até que tem mesmo uma paralisia física e que é incapacitante. A nossa condição, à luz das Escrituras, é de total falência. Sem Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos. Total e eternamente separados de Deus. E a inimizade com o nosso Criador, ela é de facto a verdadeira paralisia que nos condena ao inferno. Nós nascemos espiritualmente paralisados. A lepra que nós vimos lá atrás do capítulo 1 e que obrigava o doente, o leproso, a viver isolado num lugar deserto, ela é a imagem perfeita do pecado. O pecado afasta-nos da santidade do Criador. E, meus irmãos, sejamos claros. Não há caridade, não há boas obras, não há moralismo vazio que sejam suficientes para pagar esta dívida. Sem o nosso arrependimento genuíno, sem a nossa mudança radical da nossa mente, sem crermos plenamente no Evangelho, o aviso de despejo eterno continua no nosso nome. Marcos capítulo 1, nos versículos 12 e 13, logo a seguir ao batismo de Jesus por João Batista, diz que e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Neste texto, nós vimos que Jesus foi para o deserto, foi expulso, foi forçado, foi empurrado pelo Espírito Santo
para enfrentar Satanás e as feras. E sabem porquê? Porque onde o primeiro Adão falhou, num jardim de delícias, tendo tudo a seu favor, Jesus, como o último Adão, ele venceu num deserto hostil, ele venceu passando fome e venceu estando rodeado pelo mal. Ele venceu a batalha por ti, ele venceu a batalha por mim, ele venceu a batalha por nós, meus irmãos. Ele agiu vicariamente, ele tomou o nosso lugar. O Evangelho é esta boa nova do que Deus já fez. E na cruz do Calvário, na sexta-feira, aquele que Jesus reivindicou ser em Marcos 2, o Filho do Homem, cumprimento da profecia em Daniel, ele entregou-se. Ele absorveu a condenação da tua, ele absorveu a condenação da minha carta de dívida às finanças espirituais. Ele tomou a nossa lepra espiritual. A cruz, ela foi o tribunal onde Deus derramou a justa ira que nós merecíamos sobre o seu único e amado Filho. Meus queridos, Deus é amor. Sim. Mas Deus é absolutamente justo. E o pecado ele não é um mero deslize. O pecado é uma ofensa infinita contra a santidade de Deus. Sem Cristo, nós somos como aquele que recebe a carta de falência das finanças. Nós não conseguimos dar um único passo. Não conseguimos por nós próprios dar um único passo em direção a Deus, pelas nossas forças. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Se não houver uma intervenção divina, o nosso destino é a separação definitiva de Deus. Ok, tá. Mas vocês podem estar a perguntar, mas como é que nós sabemos, com total certeza, que o cheque, como se diz na gíria, não bateu na trave? Como é que nós sabemos que o pagamento foi aceite por Deus e que a nossa salvação está garantida? Para que o nosso perdão ele fosse possível, a justiça de Deus ela tinha de ser plenamente satisfeita. Foi exatamente isto que aconteceu na cruz, onde Jesus atuou de forma vicária, ou seja, ele substituiu cada um de nós na pena e na condenação que cada um de nós tinha. Ele foi o substituto penal. No tribunal do Calvário, Jesus, o último Adão, que já tinha vencido no deserto, onde nós falhamos, ele assume o teu lugar, ele assume o meu lugar, absorvendo a ira de Deus e absorvendo a condenação da nossa carta de dívida. João, capítulo 19, versículo 30, mostra-nos uma cena triste. Provavelmente quando vemos Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, talvez dos filmes mais impressionantes sobre este, este, esta parte final do ministério de Cristo, de Jesus, e quando vemos o processo todo da crucificação, João 19:30 leva-nos exatamente para aquela cena em que Jesus está crucificado, com sede, pede que lhe pede líquidos, não é? E aqueles soldados lhe levam vinagre. E diz que quando, pois, Jesus tomou o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O momento culminante desta troca ocorreu quando Jesus inclinou a cabeça. Quando Jesus rendeu o espírito. Quando ele disse: está consumado. Esta expressão, que no original grego é tetelestai, ela significa muito mais
do que concluir uma tarefa. Ela significa que a missão ela foi completamente cumprida e que o seu propósito atingido com resultados permanentes. Naquele instante, a dívida foi paga e o sacrifício redentor foi finalizado. Contudo, neste dilema humano, nós deparamos-nos com esta questão que a nossa justificação e o perdão da nossa inimizade contra Deus, na verdade, são realidades espirituais e invisíveis. Ou seja, se Jesus tivesse apenas morrido e permanecido no túmulo, nós poderíamos olhar para a cruz, mas continuaríamos a viver atormentados pela dúvida sobre se aquele sacrifício no nosso lugar, se ele foi realmente aceito pelo Pai e se o nosso motor avariado tem de facto salvação. Mas para responder a esta dúvida, nós precisamos de olhar para a genialidade da pedagogia de Jesus neste episódio do paralítico, em Marcos 2. Quando, quando Jesus quando Jesus declarou o perdão dos pecados a este homem paralítico, o que é que aqueles escribas pensaram? Como é que é possível? Isto é blasfémia? E de facto, eles tinham toda a razão na sua teologia, como falávamos na semana passada. Só Deus pode perdoar os pecados. Mas eles não sabiam que o próprio Deus estava ali. Era Jesus encarnado. Era Deus ali, naquela sala, diante deles. Jesus faz então a pergunta central: o que é mais fácil? É eu dizer ao paralítico que os teus pecados estão perdoados, ou eu dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? No plano humano, podemos assumir, e eu creio que todos vamos concordar, que é fácil nós pronunciarmos as palavras do perdão. Porquê? Porque elas são invisíveis. Ninguém pode ir lá ao céu, aos registros no céu, verificar se de facto a dívida foi cancelada. Curar as pernas atrofiadas daquele homem paralítico não custa nada para Jesus. Concordam comigo? Porquê? Porque Ele é o Criador. Não custa nada para Jesus curar aquelas pernas. Agora, poder-lhe dizer àquele homem legitimamente que os pecados daquele homem estavam perdoados, custar-lhe-ia tudo. Custar-lhe-ia a cruz. Por isso, para provar aos escribas e àquela multidão que possui autoridade divina, absoluta, soberana na terra para curar aquilo que é invisível, para curar o pecado, Jesus realiza então o milagre visível. Ele dá a ordem: levanta-te, pega no teu leito e vai para casa. E o que é que acontece? Aquele homem obedece imediatamente. A cura física, ela torna-se a prova visível, torna-se a prova irrefutável, sem discussão possível, do perdão invisível. Meus irmãos, a cruz e a ressurreição, elas operam exatamente nesta mesma dinâmica, mas à escala da eternidade. Hoje, o domingo da ressurreição, isto que hoje nós celebramos, é a versão eterna de Marcos 2. É a ressurreição como prova histórica, como prova visível, como prova inquestionável de que o sacrifício invisível na cruz foi plenamente aceito pelo Pai. O túmulo vazio é o gigantesco levanta-te e anda de Deus Pai a Jesus. O túmulo vazio é o glorioso amém de Deus à obra do seu Filho e funciona como um carimbo gigante. A tinta vermelho sangue com a expressão pago
na totalidade, que rasga por completo a carta de condenação para sempre. Se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã, seria inútil, continuaríamos mortos, continuaríamos paralisados na nossa inimizade com o Criador. E isto nós encontramos o apóstolo Paulo a dizer, 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 12 em diante. Agora, porque o túmulo está vazio, tu podes viver na garantia absoluta de que a palavra do nosso Rei, ela tem autoridade para libertar mentes cativas e para perdoar os pecados. Porque Cristo ressuscitou e vive, tu tens a certeza da tua salvação. A ressurreição, ela é a garantia legal de que todo aquele que experimenta uma verdadeira mudança radical de mente, um abandono do peso da culpa para se render plenamente a Cristo, tem a sua dívida eternamente cancelada. Então a ressurreição, ela não é apenas um evento histórico. Ela é um evento histórico, datado, registado, mas ela é o recibo definitivo da nossa justificação. Mas aqui nós chegamos ao ponto crítico, ao ponto mais crítico. E peço que ninguém se distraia agora. Continuem comigo. O sacrifício, ele está consumado. O perdão está disponível. Uau, espetacular! Mas atenção, tu não podes relacionar o perdão que é concedido por Jesus a uma tua qualquer condição humana, sem que para isso haja arrependimento. Arrependimento dos teus pecados, e sem que para isso tu exercites a tua fé em Jesus. Porque a cruz, ela não é um truque de magia. A cruz não é algo automático. Não é um comprimido que tu tomas porque estás com uma dor. Sim, tudo foi por amor. Mas este Deus que nos ama, ele é um Deus justo. Se não há arrependimento, se não há mudança de mente, se não há fé em Jesus, se não há fé no seu sacrifício vicário, meu querido, estás perdido. E continuarás perdido. Aqui e na eternidade. Só mediante o teu arrependimento, só mediante a fé, é que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus se tornam aplicáveis a cada um de nós, pecadores. E a Bíblia faz uma distinção clara entre remorso e arrependimento. Por exemplo, o discípulo que traiu Jesus, Judas Iscariotes, ele sentiu arrependimento ou sentiu remorsos? O que é que vocês acham? Remorsos. Estes remorsos levaram-no a uma tristeza mundana focada nas consequências e focada na culpa. E isto levou ao desespero e, como nós sabemos, à morte. Mas o verdadeiro arrependimento é o quê? Nós temos falado semanas após semana. O verdadeiro arrependimento é esta mudança radical de mente, mudança de coração, mudança de direção. É concordares com Deus. Concordares com Deus sobre algo que é muito difícil. Concordares com Deus sobre o teu pecado. É virares as costas ao teu pecado e correres para os braços do Salvador. A tristeza do mundo, ela produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, a tristeza entregue nas mãos de Deus, ela produz arrependimento para a salvação.
E foi por isso que Jesus começou o seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, a proclamar que o tempo está cumprido, o Kairos está cumprido e o reino de Deus está próximo. Continuem a viver na vossa vida como vocês querem e bem vos apetece. Onde é que está isso escrito? Não, não está isso escrito. O que está escrito é arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o perdão, meus amados irmãos, o perdão está garantido na cruz. Mas tu tens que assinar o documento de rendição, através do arrependimento e da fé. O que é que aconteceu quando o paralítico acreditou? Quando o paralítico confiou e quando ele recebe o perdão? Lá em Marcos, versículo 12, capítulo 2, diz que ele se levantou e no mesmo instante pegou no leito e retirou-se à vista de todos. Ninguém que experimenta a certeza da salvação em Cristo pode continuar deitado na sua maca do pecado e do comodismo. Quem é perdoado, levanta-se. Igreja, a ressurreição ela não é um evento isolado no calendário. Ela tem de ser o nosso estilo de vida. O Evangelho, ele não te aceita como tu estás, para te deixar como tu estás. Então o que é que tu vais fazer? Se a tua dívida foi paga com o sangue de Cristo, a única resposta racional e imediata é viver para Ele. Nós somos chamados a uma relação pessoal com o Salvador. E é por isso que nós, como igreja, temos o propósito de ter este estilo de vida, de viver no alvo. E porque eu fui perdoado pela cruz e ressurreição, eu levanto-me para viver em amor e serviço a Cristo. Porque Ele transformou a minha mente, eu vou viver em amor e serviço no lar, amando a minha família com a mesma graça que me salvou. E porque eu saí da paralisia, eu vou viver em amor e serviço à igreja, carregando a maca daqueles que precisam de ser carregados. E vou viver em amor e serviço ao mundo, anunciando, proclamando aos que estão nas suas celas de condenação, aos que estão nos seus tribunais tributários, que a porta está aberta. A dívida foi paga na totalidade, mas eles precisam de se arrepender e de crer. E como é que, uma vez curados da paralisia, não voltamos a cair na paralisia espiritual? Como é que nós alimentamos esta vida? Como é que nós não caímos num ativismo vazio, cínico ou na religião seca que aqueles escribas tinham e que representam para nós? O Rei Jesus, ele já nos deu a fórmula. No capítulo 1, no versículo 35, diz que, tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Nós lemos que de alta madrugada Jesus retira-se para este lugar separado e ali orava. Então, se o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado, precisava de intimidade, precisava desta privacidade com Deus para sustentar a sua autoridade pública, o que dizer de nós? Nós precisamos de uma dieta diária, de um pão espiritual fresco. Nós precisamos do nosso pão, da palavra, da adoração e da oração, através da procura de uma relação íntima, de uma relação diária. Porque a palavra, a Bíblia, ela não é um manual de regras distante. Ela é a voz do Rei, a renovar a nossa mente, a afiar e a afinar a nossa bússola todos os dias. Então, desafio-te a ler e a estudares a Bíblia diariamente,
pois ela é o manual escrito pelo próprio Deus. Ela é o manual do teu Salvador vivo. E a adoração, ela é a postura de reconhecimento diário de que Ele é o Senhor do nosso lar. Ele é o Senhor da nossa carreira. Ele é o Senhor da nossa vida. É rendermos o nosso orgulho. É adorarmos a Deus pela dívida que foi paga pelo Filho Jesus. Vive maravilhado. Vive com este espírito de gratidão, com coração grato, com coração rendido àquele que pagou a tua dívida que é impagável. E a oração é o tempo no privado. São os joelhos dobrados no chão, de forma literal ou de forma figurativa. E porquê é que estes joelhos devem estar dobrados no chão, no privado? Porque é aí que nós combatemos as nossas esferas modernas, é aí que nós afinamos o nosso coração. Com o quê? Com a vontade do Pai. E carregarmos os paralíticos do nosso dia a dia e os levarmos aos pés do Salvador. Fala com Ele todos os dias. Tu não serves a um mártir que está morto naquela sexta-feira. Tu serves o Rei que ressuscitou no domingo. O túmulo está vazio. E ele está vazio para que o teu coração esteja cheio deste pão todos os dias. Palavra, adoração e oração. Se tu estás aqui hoje e ainda não te arrependeste genuinamente, se tens tido apenas remorsos quando és apanhado nos teus erros, mas de facto nunca sentes a necessidade de mudar a direção do teu coração, ou nunca sentiste até então a necessidade de mudar a direção do teu coração, ouve a voz de Jesus hoje. Tetelestai, está consumado. O sacrifício está consumado. A justiça de Deus, ela foi satisfeita. Amém. Mas tu tens que te arrepender. Tu tens de crer. Se o fizeres, aquele túmulo do teu pecado, ele fica vazio hoje mesmo. Se nunca te arrependeste, se nunca te rendeste a este Jesus, rasga o moralismo, rasga as tuas tentativas inúteis de pagares pelos teus próprios meios a tua dívida. Assuma a tua falência e acredita no Evangelho imediatamente. Hoje, meus queridos, hoje é dia de celebração. No próximo domingo nós vamos continuar no texto, vamos seguir para os versículos 13 a 22. E se os fariseus estavam escandalizados até aqui com este ato de cura do paralítico, preparem-se para os ver entrar em curto-circuito. Vai haver fricção ali naqueles neurónios dos escribas. Jesus ressuscitado, este que nós celebramos hoje, ele traz consigo o vinho novo. Aquela religiosidade velha, seca, não vai suportar a tensão. Nós vamos ver Jesus a esticar a corda daquela graça, do escândalo que nós vimos nos versículos anteriores. Ele vai até a alfândega, vai junto dos cobradores de impostos, que eram pessoas não gratas na sociedade, eram considerados os corruptos da sociedade. E ele chama um dos homens mais corruptos, Levi, que nós vamos conhecer mais à frente depois como Mateus. Vamos ver como o verdadeiro arrependimento levou Levi a dar um grande banquete em sua casa com outros pecadores. E vamos entender porque é impossível nós colocarmos o vinho novo deste Evangelho da ressurreição em odres velhos da religiosidade morta.
convite é para ti. Vem, traz um amigo, porque vai haver festa de salvação nesta casa. Jesus, Ele não veio para chamar os justos. Jesus veio para chamar a ti e a mim. Jesus veio para chamar os pecadores. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou verdadeiramente. Que nós possamos viver esta semana alimentados pelo pão. Palavra, adoração e oração. Com os olhos focados naquele que venceu a morte. Deus vos abençoe, meus irmãos. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele ressuscitou. Aleluia!